Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero falar de 3 coisas que eu faria se eu começasse a pregar hoje. É isso mesmo, só que antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero fazer um convite. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você irá ajudar o irmão em sua caminhada cristã e também ajudar o canal a crescer. Pois bem, 3 coisas que eu faria se eu começasse a pregar hoje. E isso iria me ajudar muito se eu tivesse essa maturidade nos dias de hoje. Se minha consciência fosse um pouco mais voltada para essas coisas, eu teria mais profundidade teológica, podemos dizer. Então, a primeira coisa que eu faria se eu começasse a pregar hoje, eu estudava mais a Bíblia e orava mais. E para quem está iniciando na caminhada, no ministério da pregação, a leitura da Bíblia e a oração é fundamental no nosso dia a dia. E talvez a imaturidade ou a falta de hábito de ler a Bíblia e de orar mais faz com que o nosso desenvolvimento ministerial fique um pouco que atrasado, podemos dizer, pois a falta de leitura da Bíblia, a falta de oração possa atrapalhar e impedir o nosso crescimento espiritual, possa ser que atrapalhe o nosso desenvolvimento, porque a leitura da Bíblia e a oração é coisas que não podem faltar no nosso dia a dia. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós buscamos a Deus em oração, mais íntimo nós ficamos com Deus e mais íntimo ficamos da palavra de Deus. Então, nós temos que aumentar o nosso nível de intimidade, o nosso nível de leitura da palavra, procurar cada dia mais ler a Bíblia e orar a Deus pedindo uma revelação do Espírito Santo. Se eu soubesse disso no começo, que a leitura diária da Bíblia e a oração diária iriam fazer tanta diferença em meu ministério, eu tinha me dedicado mais à leitura bíblica e me dedicado mais à oração. Então você que vai começar ou está começando no seu ministério, não deixe de ler a Bíblia e também não deixe de orar a Deus. E a segunda coisa que eu faria se eu começasse a pregar hoje era investir mais no meu ministério. E esse investimento, querido, é um dos pilares que podemos dizer que não pode faltar na nossa vida ministerial, na nossa caminhada, no nosso chamado. E ele é necessário para o seu crescimento. Todo investimento gera crescimento. Se eu tivesse a visão de investidor do meu ministério, logo quando eu comecei a exercer o meu chamado para a pregação, a minha caminhada como pregador, talvez eu estaria em um nível um pouco mais avançado em meus conhecimentos teológicos, bíblicos. Então, se eu tivesse essa consciência, essa maturidade, que eu precisava investir no meu chamado, no meu ministério, talvez eu estaria muito mais preparado do que
quando eu comecei. Tá certo que a caminhada é um processo e aos poucos nós vamos adquirindo conhecimento. Só que não tem como eu procurar um crescimento grande se o meu investimento é pequeno. Quanto mais eu invisto em meu conhecimento teológico, mais eu irei crescer na graça e em conhecimento, mais eu irei ampliar a minha linha de raciocínio. Então, se eu investir bem, o meu conhecimento também vai aumentar bem. Se eu investir pouco, o meu conhecimento irá aumentar pouco, pois o nosso ministério, o meu ministério, o teu ministério, será do tamanho do nosso investimento. Então, querido, invista tempo e conhecimento, invista em recursos para o seu conhecimento. Não se limite ao tempo e não se limite aos recursos. Dedique-se, invista em você, em seu ministério, na sua caminhada como pregador. Quanto mais você investir, mais você irá crescer. Se eu soubesse disso no início, eu talvez hoje estaria bem mais avançado na minha área, que é a pregação. A terceira coisa que eu faria se eu começasse a ministrar, a pregar hoje, era buscar mais auxílios em pessoas experientes. E isso é fundamental. Pois no início, talvez nós com aquela ansiedade de querer mostrarmos que nós estamos preparando para ser um pregador, nós talvez deixamos de ouvir pessoas mais experientes, receber opiniões, estudos de pessoas com mais bagagem do que a gente. E isso é um erro muito grande. E por muitas das vezes isso passa desapercebido. Não porque nós queremos, mas por causa da nossa imaturidade. Nós deixamos de ouvir vozes de pessoas que são mais experientes do que a gente. E nós não podemos deixar isso acontecer, pois os homens de Deus que já têm uma caminhada longa, uma caminhada vivida, uma caminhada vasta de experiência, de contato com a palavra, com a leitura teológica, eles sempre nos ensinam coisas novas que talvez nós não iríamos saber e descobrir. Homens de Deus que Deus tem levantado com grandes experiências, nos ajuda muito em nossa caminhada. Então talvez nós não vamos ter essa percepção no início do nosso ministério, mas aqui vai um alerta: pare, sente para ouvir pessoas que têm mais experiência do que você. Não se limite somente a você, ao seu eu nos estudos, mas dê ouvido a pessoas que têm uma longa caminhada na área da pregação. Isso irá te ajudar. É um recurso e tanto para nós pregadores, ouvir a voz de quem é mais experiente. Então essas são as três coisas que eu faria. Primeiro, eu lia mais a Bíblia e investia mais na oração. Segundo, eu investia mais em conhecimento teológico. E terceiro, eu parava para ouvir mais pessoas experientes. Que Deus possa abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.